Bom, pessoal, como na aula passada a gente não teve aula na quinta-feira devido ao corte de água lá no CEPT, eu resolvi fazer essa aula gravada para disponibilizar o link para vocês pelo YouTube, para que a gente possa finalizar o conteúdo da nossa última prova de inovação no setor público. Então eu mandei para vocês o material do bimestre inteiro por e-mail na quinta-feira, eu mandei aquele anexo com a ordem já do texto do que vai cair na prova. E aí o último texto, que fala sobre segurança pública, não deu tempo da gente discutir, porque a gente discutiu ele na quinta-feira e acabou não tendo aula. Então, como na outra semana a gente tem a prova de mídia, eu achei melhor a gente não adiar essa prova para o dia 13, porque senão ia acabar coincidindo as duas provas e já tem um pessoal que foi mal na primeira prova. Então é melhor dedicar um pouco mais de tempo exclusivo para estudar para inovação no setor público. Então, assim, desculpem, não sei se a qualidade do vídeo vai ficar boa, porque eu estou gravando pelo computador. O áudio, eu estou usando o microfone normal aqui, não sei se vai captar bem também. Mas eu vou tentar passar para vocês o que seria esse último texto que for faltando a gente discutir. Como vocês podem ver no material que eu mandei para vocês, lá o último artigo que aparece, nas últimas páginas, ele tem o título de Caminhos para a Inovação em Segurança Pública no Brasil. Eu escolhi esse texto e esse tema da gente falar de segurança pública, inovação em segurança pública, porque como a gente já vem discutindo desde o começo da disciplina, desde lá das primeiras aulas, a gente já tem falado que a inovação, quando a gente considera ela na perspectiva pública, do setor público, ela poderia ajudar as organizações públicas, o governo, a tentar resolver os problemas complexos da sociedade. Então, a gente viu nesse bimestre, falamos sobre as relações das universidades com as empresas e como isso pode trazer soluções para problemas que também podem ser complexos, mas não só na perspectiva pública, como na perspectiva privada também. Na última aula, na aula passada, a gente falou sobre as inovações no setor de saúde, que é um dos setores que tem essa complexidade de problemas, muito devido ao fato de que a área de saúde ela conta lá com milhões de usuários e o governo luta para conseguir fazer com que esse atendimento ele aconteça. Então a gente viu que algumas inovações pontuais têm ajudado a melhorar esse processo. E o último tópico que eu escolhi então foi de segurança, porque também é uma área importante de gestão pública e que a gente tem tido bastante problema, principalmente no Brasil. Então eu achei que seria interessante a gente falar um pouco sobre o que deveria ser a inovação no setor público, ou quais são os desafios que o setor público enfrenta em relação a inovações de segurança pública. Então esse texto que eu trouxe para vocês, ele foi escrito, e é uma coisa importante de eu falar para vocês, o autor dele é o Marcos Rolim, e ele é consultor em segurança pública. Além disso, ele é assessor na 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e também é professor de Direitos Humanos do Centro Universitário Metodista em Porto Alegre. A gente falar um pouco dessa característica da formação dele é importante, porque a gente vai conseguir entender, quando vocês lerem o texto, um certo posicionamento do autor que está escrevendo esse artigo a respeito da questão dos direitos humanos. Então vocês vão perceber que em alguns momentos ele é bastante crítico à atuação da polícia, na perspectiva de segurança pública, e ele é muito crítico em relação à forma de abordagem da polícia, de como a polícia encara a questão da segurança. Principalmente porque ele tem esse viés da questão dos direitos humanos. Então, a perspectiva que ele vai adotar de inovação é baseada na questão dos direitos humanos, tá bom? Isso não reflete o meu posicionamento, não precisa refletir o de vocês também, mas ele traz uma discussão interessante quando a gente fala de inovação, porque ele vai mostrar que um dos desafios da inovação, quando a gente fala de inovação pública, é a questão da cultura. A gente já viu isso em algumas aulas relacionadas a como a cultura pode engessar, por exemplo, o funcionário público. Então, assim, o funcionário público, quando ele já tem essa característica de ser uma pessoa que tem um perfil mais conservador, que não gosta de assumir tantos riscos, e por isso que ele procura um cargo no setor público que tem certa estabilidade, e a própria cultura das organizações públicas acaba fazendo com que ele fique mais fechado. Então ele vai discutir que para a polícia
quando a gente fala de segurança pública, isso também é verdade. Então acaba tendo também esse fator que acaba limitando o desenvolvimento ou a operacionalização de possíveis inovações. O texto ele também é interessante porque ele vai trazer uma discussão a respeito da inovação sem a gente falar necessariamente de tecnologia. Então ele vai falar, a tecnologia ela pode ser sim um suporte para a inovação no setor público, mas muito do que a gente pode discutir em inovação de segurança pública está relacionado com inovações que, se a gente fosse classificar, seriam inovações organizacionais ou inovações de processo, e não especificamente nos serviços que são ofertados à população, tá? Ou então nas tecnologias, nos tipos de armas que são utilizadas, mas muito mais na forma de a gente abordar a questão de segurança, de como a gente entende a questão de segurança e talvez propor novos modelos de gestão relacionados a isso. Então, assim, para começar o texto, então depois de fazer essa introdução, para vocês entenderem o contexto desse artigo que eu escolhi para vocês, para a gente começar o texto, ele aponta então que a segurança pública no Brasil ela enfrenta diversos problemas. Então, por essa contextualização dos problemas, a gente já consegue justificar, inclusive, o tema da inovação. Então, a gente consegue, com a inovação, talvez, chegar a soluções interessantes para esses problemas que são complexos. De acordo com o autor, quais são esses temas que são mais complexos e que são característicos da segurança pública no Brasil? Primeiro, a alta taxa de criminalidade que vem assolando o país nas últimas 3 décadas e que é uma taxa crescente. A polícia também, que muitas vezes é ineficiente, é corrupta e também é violenta. E essa questão da violência da polícia ele vai bater bastante em cima durante o texto, devido ao viés dele relacionado a recursos a direitos humanos. Então, assim, saibam que no texto vai ter essa crítica por causa do posicionamento do autor, tá? E também a elevada taxa de encarceramento. Então, o autor discute que isso é um problema no Brasil. A gente já tem muito presídio, mas os nossos presídios que a gente tem, eles são superlotados. E aí uma das questões que ele discute é se essas pessoas que estão lá dentro, elas realmente deveriam estar lá dentro, ou se a gente não está criando um problema ainda maior quando a gente deixa essas pessoas encarceradas e pessoas que muitas vezes estão cometendo crimes pequenos e que estão ali dentro como se fosse uma escola realmente do crime, né? Então a gente está transformando essas pessoas que cometeram pequenos delitos em grandes delinquentes. Então, para ele, esses são os 3 problemas maiores quando a gente fala de segurança pública no Brasil. E, então, a partir desses problemas, a gente poderia pensar em formas inovadoras de gestão pública e que muitas vezes essas formas inovadoras elas não acontecem no Brasil devido às barreiras que a gente vai falar daqui a pouco. Então, uma coisa que ele destaca e que na perspectiva da inovação é bem importante a gente falar é que existe um erro na política de segurança pública no Brasil relacionada à inovação, que o que geralmente acontece, governo atrás de governo, são implementadas medidas que já foram implementadas anteriormente, que já se mostraram ineficazes, que mostrou que não teve o resultado esperado ou o resultado contrário a isso, e essas medidas elas continuam sendo replicadas. Ao invés de a gente repensar a forma como a segurança pública está sendo feita, geralmente o que os governos fazem é investir mais dinheiro naquela forma que já deu errado, como se o problema fosse investimento. Tá? Não quer dizer que o investimento em segurança pública é o ideal, né? Provavelmente a gente precisa de mais investimento, mas talvez o investimento em medidas que já deram errado, na perspectiva da inovação, isso não é correto, né? A gente está desperdiçando o nosso dinheiro. Então, eles discutem, além dessa questão da repetição por parte do governo de medidas que já deram errado, eles falam que, na perspectiva da segurança pública, quando a gente olha principalmente para a polícia, existe um espaço muito estreito para a inovação. Então, nessas corporações, essas instituições, elas são muito apegadas às tradições, e isso acaba fazendo com que a sugestão de inovações ou a tentativa de implementação de inovações, ela seja muitas vezes fracassada. Então, parte dessa resistência, ele vai falar que é a questão da cultura. Isso é importante a gente destacar, como eu falei ali no começo da apresentação, a cultura ela é sim uma parte, um aspecto relevante quando a gente fala de inovação,
porque é ela que vai começar o processo. Então a gente não consegue processos de inovação nas organizações ou processos de mudanças nas organizações se não existe uma cultura da organização voltada à abertura para essas mudanças. Então ele coloca que no Brasil existe uma subcultura policial relacionada então ao conservadorismo dessas instituições. Então são instituições conservadoras e que tendem a não aceitar essas sugestões ou essas políticas que sejam mais inovadoras e que vão contra o que já é realizado em relação à segurança pública. Outra questão que eles também falam, e de que talvez de tentar explicar por que isso aconteça, é que a polícia no Brasil ela tem certa autonomia. Então eles têm liberdade, os policiais, as instituições militares, eles têm liberdade para desenvolver as suas práticas e que no momento em que existem sugestões de mudanças de políticas de segurança, meio que isso fere um pouco a autonomia deles, porque as ideias que geralmente são propostas de inovação, que seriam importadas, por exemplo, de práticas internacionais, de certa forma elas sugerem que exista uma delegação de atividades da polícia para outras áreas, por exemplo, para assistência social, e isso meio que acaba fazendo com que esses policiais, essas instituições percam um pouco de autonomia. Então, existe essa tentativa de conservar, por parte das instituições, esse poder que existe com as instituições policiais ou militares. Isso acaba influenciando negativamente essa tentativa de inovação no setor. O que mais? Uma questão importante é que algumas tentativas de inovação, de políticas de inovação na segurança pública, elas já foram tentadas no Brasil, mas o que geralmente acontece é que essas políticas elas acabam sendo adaptadas à cultura ou à subcultura policial, e que na verdade deveria ser ao contrário. A gente deveria ter uma adaptação das práticas, das culturas da polícia, para a gente conseguir colocar em prática as inovações de segurança pública, mas o que acontece no Brasil geralmente é ao contrário. A gente tem que adaptar as sugestões de inovação para que elas funcionem dentro da subcultura que já existe nas instituições militares. Uma das questões que é interessante no texto, que ele vai falar sobre essa cultura das instituições militares, é que existe o que eles chamam de conservadorismo intelectual. Esse termo é importante, o conservadorismo intelectual, porque ele vai ajudar a gente a explicar um pouco de por que essas organizações elas não conseguem inovar. Pensem, quando a gente falar sobre isso, sobre o conservadorismo intelectual, nas aulas que a gente teve no começo do segundo bimestre sobre a relação empresas privadas e universidades públicas. Então, essa relação de universidade e empresa, se existisse essa questão do conservadorismo intelectual, essas relações elas não iriam acontecer. Então, a empresa privada ela está aberta às ideias da universidade, ela vê na universidade uma fonte de conhecimento útil para que ela possa desenvolver os seus produtos, e é por isso que existem as parcerias. Quando a gente fala das instituições militares, segundo o autor, existe então esse conservadorismo intelectual. Esse conservadorismo geralmente ele se reflete na rejeição à experimentação de novas ideias e principalmente na rejeição à pesquisa científica, que são realizadas nas universidades. Então, para essas instituições, geralmente o saber científico ele é muito abstrato, ele é muito teórico e é muito difícil de colocar em prática. Então, essas instituições elas não veem nas universidades uma possibilidade de conhecimento que possa ser trazido dessas universidades e aplicado para soluções de segurança pública. E também existe, quando a gente fala do conservadorismo intelectual, a ideia de que essas instituições, as instituições policiais, elas são tão fortes, elas são tão antigas, elas são tão bem estruturadas, que dentro delas existe conhecimento. E esse conhecimento, para eles, é o conhecimento relevante. Então, você continuar replicando aqueles saberes que já foram ensinados dentro das instituições, e esse é o tipo de conhecimento que eles acabam valorizando. Então, existe esse problema que acaba fazendo com que a inovação não chegue, a inovação principalmente das universidades, ela não chegue até, ou do instituto de pesquisa, não chegue até as instituições militares ou policiais. Eles dizem também, o autor diz também que devido a essa cultura é muito comum durante o desenvolvimento de qualquer mudança que os policiais se sintam inseguros
e que busquem formas de resistir a esses projetos inovadores. Então, a partir do momento em que a gente tem uma cultura que é uma cultura fechada, de organização fechada, que não está aberta à inovação, é claro que qualquer tentativa de inovação, qualquer tentativa de mudança, ela vai gerar insegurança, ela vai gerar medo nas pessoas, né, nos funcionários, e isso reflete também quando a gente fala do sistema policial relacionado à segurança pública também. Além do problema de cultura, então a cultura ela é um problema, tá? Então ele já define isso como uma das questões que dificultam a inovação na segurança pública no Brasil. A cultura policial, que ela é conservadora e que tem também parte dessa cultura conservadora se reflete no conservadorismo intelectual. Além disso, uma outra coisa que o autor destaca é a questão da corrupção dentro dessas instituições. Então, existem interesses particulares, geralmente de cargos de alta chefia, em estreitar a colaboração com grupos criminosos. Então, assim, a partir do momento em que existem essas práticas, a gente sabe que elas existem no Brasil, fica mais difícil a gente tentar implementar inovações, porque geralmente as inovações elas teriam como princípio básico acabar com esses tipos de relações erradas. Então, o que acaba acontecendo é que essas inovações que são propostas nesses sistemas, elas acabam ameaçando as práticas que são altamente lucrativas para essas pessoas, para esses policiais que estão nesses cargos mais elevados. Então, de acordo com o autor, isso seria também um problema em relação à inovação. É interessante que ele cita, inclusive no texto, uma passagem, uma frase do Maquiavel, e ele diz o seguinte, ó: o inovador tem por inimigos todos aqueles que obtinham vantagens com as velhas instituições. E ele diz que existe então essa prática, ou que essa frase é verdade para as instituições policiais, que a gente não consegue mudar essas práticas porque essa inovação ela acaba sendo um inimigo dessas práticas antigas. Então, as pessoas que participam dessas práticas geralmente são pessoas que têm poder de decisão, que têm controle sobre as operações, elas não querem perder esses privilégios. Então, é difícil a gente colocar essas práticas de fato em prática, né? Colocar elas em ação. Além disso, então a gente tem primeiro esse problema, que é a questão da cultura e a questão dos próprios policiais ou da própria estrutura, vamos dizer assim, corrupta, que se aproveita dessas falhas da segurança. Além disso, dessa questão da própria instituição, existem outras questões no Brasil que também fazem com que seja mais difícil a gente inovar em segurança pública. Uma delas é a influência da própria opinião pública. Por que as instituições policiais se sentem confortáveis, vamos dizer assim, em não adotar as ideias mais inovadoras? Porque a própria opinião pública está a favor das práticas que são realizadas hoje em dia. Muito disso o autor discute que pela forma como a mídia trata os assuntos. Então existe uma influência da mídia em relação a essa questão da gente aceitar ou não as práticas que são realizadas pela polícia. Mas então, o que acontece é que a população acaba aderindo a esses pressupostos que a polícia já coloca em prática, e isso faz com que a polícia não precise se preocupar, então, em mudar essas práticas, porque a opinião pública está do lado deles. Quais são essas práticas ou esses pressupostos que a população está acostumada a ver acontecendo ou até ouvir falar sobre eles e concordar com essas práticas de acordo com o autor? Primeiro, que são necessárias medidas mais duras contra os crimes. Então, que a gente tem que aumentar a punição no caso de crimes que são cometidos. A segunda é que a gente precisa da redução da idade penal. Então, se a gente começar a reduzir a idade penal, que isso provavelmente vai evitar com que as crianças ou adolescentes eles entrem para esse mundo. Alguns defendem, inclusive, a pena de morte e também a construção de mais presídios do que a gente já tem. Esses pressupostos, se a gente coloca eles em prática, e eles têm sido colocados em práticas, eles só aumentam, muito provavelmente, os problemas que já existem. O autor ele fala que se a gente quiser realmente mudar a perspectiva da segurança pública, a gente tem que deixar um pouco de lado esses pressupostos para que a gente consiga inovar de fato. Uma coisa importante,
Eu não estou me posicionando sobre esse assunto, essa é a posição do autor. Eu trouxe essa discussão porque ela mostra como questões que não somente da organização, mas do ambiente, também podem influenciar a inovação no setor público. Tá? Além disso, além da culpa, então, da instituição e da culpa da opinião pública que apoia as práticas atuais da segurança pública, existe também a influência dos próprios governantes. Qual que é a influência desses governantes? As inovações, as formas novas de você pensar a segurança pública, elas precisariam de um período muito mais longo para você começar a perceber os efeitos dessas novas práticas. Isso não é do interesse dos governantes. Então, o que acontece geralmente? Existe um foco em projetos de segurança que permitam capitalização política de curto prazo. O que significa ter capitalização política? São aquelas ações que vão ser realizadas pelos governantes, pelo governador, pelo prefeito, pelo presidente, e que essas ações elas são pontuais, elas têm sim um resultado no curto prazo, e esse resultado no curto prazo ele é benéfico para a geração de votos. Então, eu consigo votos mostrando esses resultados de curto prazo. Mas que, na verdade, segundo o autor, essas soluções pontuais, né, de você apagar incêndio em relação a alguma coisa, ele pode resolver o problema na hora, mas ele faz com que o problema no longo prazo ele fique ainda maior. Então, essa é uma questão dos governantes, então ter esse foco nesse curto prazo e acaba fazendo com que as modificações que seriam mais estruturais, que demandariam mais recurso, mais tempo, mas que seriam inovações de fato, elas vão ser descartadas porque não é do interesse dos governantes no sentido de arrecadação desses votos durante a campanha eleitoral, por exemplo. Além disso, então a gente tem aí a culpa da própria instituição, a gente tem a influência da opinião pública, a gente tem a influência dos governantes, mas a gente também tem a culpa das próprias universidades. A gente viu já lá no começo da disciplina que quando a gente fala de inovação no setor público ou inovação de forma geral até no setor privado, a gente precisa colocar em prática, a gente precisa estar fazendo funcionar um sistema de inovação. Então, a empresa ou a organização ou a entidade, ela não vai conseguir inovar sozinha. Então, ela precisa participar de um ecossistema, de um sistema de inovação que fortaleça essas relações. Então, quando a gente fala relação universidade-empresa, ela faz parte de um ecossistema, que geralmente é a universidade, a empresa privada, o governo com algum tipo de fomento, o Habitat com suporte, por exemplo, o Sebrae para dar suporte a essas empresas. Então, existe todo um conjunto de instituições, de organizações que podem fazer com que a inovação aconteça. A gente está olhando aqui para a segurança pública, o que a gente está vendo ela é uma instituição que está fechada. Então, ela não faz a troca com outras instituições também para que a inovação ela aconteça, principalmente com as universidades. Mas uma das culpadas disso são as próprias universidades. O autor fala que existe pouca atenção das universidades ao tema de segurança pública. Então, isso é uma crítica. Então, assim, por mais que não exista um interesse das instituições policiais no conhecimento das universidades, isso também é recíproco, né? Então, assim, as universidades também não estão interessadas tanto nas questões de segurança pública, e isso deveria ser um objeto de estudo nas instituições públicas. Poucas instituições, de acordo com ele, têm centros de pesquisa em segurança pública. Uma das poucas exceções no Brasil é na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e eles têm lá o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, que é o CRISP. Então, esse centro lá, aí sim, eles trabalham com pesquisas para a segurança pública, eles têm parceria com a Polícia de Minas Gerais, eles conseguem desenvolver algumas ações relacionadas à inovação, mas elas são pontuais. São para, principalmente, Belo Horizonte e algumas cidades de Minas Gerais. Então, falta também por parte das próprias universidades esse interesse em oferecer material para que a polícia possa inovar. Então, essa foi a primeira parte do texto que ele vai trazer, ele vai contextualizar o problema. Então, olha, existem esses problemas de segurança pública, eles são problemas complexos, a gente precisa lidar com eles. Então, a gente precisa de inovação para resolver esses problemas. E ele vai começar a achar os pontos de por que no Brasil isso não acontece, por que a gente não consegue colocar a inovação
em prática. Então ele vai achar lá motivos na cultura das instituições militares ou policiais, ele vai achar também problemas na própria opinião pública que apoia as práticas tradicionais, ele vai achar problema nos governantes que têm esse foco no curto prazo e também nas universidades que não dão atenção e não pesquisam, não têm esse interesse de descobrir inovações que possam ajudar a segurança pública. Aí, a partir disso, no texto, ele vai falar um pouco das práticas de inovação que acontecem em outros países e que têm dado certo. E aí que ele vai trazer essa perspectiva da inovação, que, novamente, é bom relembrar, não está relacionado com tecnologia, mas com você mudar a forma como você encara a segurança pública, como você entende essa atividade de segurança pública. Ele vai trazer como exemplo algumas experiências nos Estados Unidos e também na Europa. Ele faz meio que um condensado delas e tenta tirar algumas conclusões relacionadas a o que de fato foi mudado, o que de fato foi inovador nessas práticas em outros países. Então, o que ele traz de resumo em relação a essas práticas inovadoras é que, de fato, o que acontece, ou o que aconteceu nesses países em que houve uma inovação em segurança pública e essa inovação ela teve resultados positivos, foi que a polícia ela precisou repensar, primeiro, as suas atribuições. Então, o que de fato é responsabilidade da polícia no que concerne à segurança pública? Será que não existem outras instituições na sociedade que podem dar conta também desse problema? E geralmente uma dessas respostas é a atuação de profissionais de assistência social em conjunto com os policiais. Então é você repensar essas atribuições. Outra questão que também é importante quando a gente fala de inovações em segurança pública é repensar a formação desses policiais. Então, a forma como eles pegam conhecimento, como eles são treinados, também precisa ser modificada para que a gente tenha uma implementação de políticas diferentes do que são implementadas hoje em dia. As estratégias também precisam ser mudadas. Então, o que a gente pode fazer para combater a violência? E quando ele fala de estratégia, claro, é uma visão dele relacionada a direitos humanos, ele fala que a gente teria que no Brasil ter muito mais uma estratégia de prevenção do crime, que é isso que tem dado certo nos outros países, e muito menos dessa repressão do crime. E que se a gente começasse a prevenir mais, é claro que essa necessidade de repressão ela ia acabar diminuindo. E também, uma outra forma é a polícia repensar a própria relação que ela tem com a comunidade, então com as comunidades onde são operadas. Então, de acordo com eles, quando isso passa pelo processo de inovação nos outros países principalmente, a gente precisa analisar as atribuições da polícia, a formação dos policiais, as estratégias para combater a criminalidade e a relação com a sociedade. Então, de acordo com eles, é a partir desses pontos que a gente conseguiria chegar a inovações realmente em segurança pública. Ele dá alguns exemplos, aí no texto ele tem eu não vou ficar falando deles todos aqui, mas aí no texto vocês podem dar uma olhada, ele fala um pouco sobre essas estratégias. Então, ele cita a estratégia da polícia comunitária, o mapeamento do crime, da violência, a colaboração entre a polícia e as agências de serviço social e também a prevenção ao crime como algumas dessas ações. Eles citam até no texto um exemplo bastante interessante que começou em Boston, nos Estados Unidos, e aí ele foi aplicado em diversas cidades americanas, que era em relação à prevenção ao crime em comunidades. Então, eles mapeavam as comunidades onde tinham mais número de homicídios, comunidades carentes, eles mapeavam quem que eram os responsáveis por ou que participavam desses crimes, e eles tentavam agir juntamente com os jovens. Então, entre 15 e 20 e poucos anos, ter uma atuação conjunta com a assistência social para tentar mudar essas realidades. E eles conseguiram números expressivos a partir dessa modalidade, dessa estratégia, né? Ao invés de reprimir ou de repreender, você tentar prevenir que os crimes eles aconteçam a partir de mudanças sociais. Uma outra questão que eles trazem no texto, que é importante a gente falar, e isso tem a ver com cultura,
é a difusão da inovação. Então, assim, a gente não vai conseguir, de acordo com ele, no Brasil, implementar mudanças em segurança pública que sejam inovadoras se a gente não conseguir uma mudança de mentalidade ou da forma de pensar dos agentes, que eles chamam de agentes transformadores, mas são as pessoas que estão nos cargos de tomada de decisão, são as pessoas que realmente podem colocar essas ações em prática, ou definir que essas ações elas serão colocadas em prática. Então ele fala um termo que é usado para a teoria de difusão de inovações, que é a decolagem, é a importância dessa decolagem. Para que a política pública de segurança ela dê certo, a gente precisa então que esses agentes transformadores, essas pessoas que estão no alto comando, que tomam as decisões, que elas adotem essa inovação e que elas passem a divulgá-la. De acordo com ele, a partir do momento em que a gente tem 20% desses agentes transformadores, ou seja, dessas pessoas em cargos importantes que compraram a ideia da inovação, a gente vai começar a conseguir colocar essa inovação em prática. Então ele chama isso de decolagem. Então o começo dessa operação, ela precisa ter essa compra da ideia de desenvolvimento da inovação, senão isso não vai acontecer. Como a gente viu, principalmente por questões culturais. Então existe essa necessidade da gente tomar o cuidado de pensar a estrutura da organização, pensar a cultura que é desenvolvida nessas organizações para que a gente consiga colocar as inovações em prática. Para o Brasil, ele vai apresentar então algumas sugestões. Ele apresenta como sugestões abordagens principalmente preventivas. Ele vai ter uma discussão no texto sobre isso, que a gente no Brasil não tem, de acordo com ele, essa abordagem preventiva, que a polícia, em alguns pontos, ele vai ser bem enfático, ele vai ser bem crítico em relação a isso, ele vai trazer números também da quantidade de mortes por policiais e tudo mais. Esse ponto eu achei o texto um pouco tendencioso, porque ele não aponta o outro lado, então ele mostra um lado da situação, né? Então, de tentar mostrar que os policiais são violentos, mas ele não mostra o outro lado, então eu achei isso um pouco enviesado. Mas ele traz algumas sugestões do que seriam então essas inovações quando a gente fala de Brasil e em abordagens preventivas. Principalmente, o que ele vai apontar é a necessidade de interação. Então, para o autor, para a gente conseguir falar de inovação em segurança pública no Brasil, a gente precisaria estar falando de interação. E quando a gente fala de interação, é bom a gente lembrar do sistema de inovação. Então, é basicamente isso que ele sugere, que a polícia ela precisa fazer parte desse sistema de inovação, que se ela atuar isoladamente, essa inovação ela não vai ser possível. Então, ele vai trazer como sugestões a integração das atividades policiais com as agências governamentais, principalmente em relação a fomentar atividades e apoiar as atividades sendo desenvolvidas, a própria comunidade como uma fonte de inspiração para as ações, né, de ideias, mas também como parte desse processo de trabalhar a comunidade e uma coisa que ainda não é feito, que é a pesquisa científica. Claro, isso não depende somente da instituição policial, depende das universidades começarem a olhar para a segurança pública como um problema de pesquisa a ser desenvolvido. Isso também faz parte do incentivo governamental em relação a isso, né, de ter fomento para pesquisas nesse tipo de conhecimento, mas então ele vai apontar como uma das soluções, tá? Da gente conseguir então esse sistema que é integrado. A gente fala de polícia, de governo, de comunidade e de pesquisa científica das universidades atuando junto para que a gente consiga chegar a soluções inovadoras para a segurança pública. Para ele, o que a gente deveria trabalhar mais era principalmente ele traz essas sugestões com base em experiências internacionais que deram certo. Então ele vai falar, primeiro, que a gente deveria ter políticas relacionadas ao foco nas crianças e adolescentes em situação de risco. Então a gente fazer esse mapeamento, como eu falei para vocês no exemplo que teve lá no texto, ele dá o exemplo de Boston, o mapeamento desses jovens que estão entrando nesse mundo do crime, que estão em estágios iniciais dessa atividade, e abordar esses jovens e tentar tirar eles desse caminho. Então ter políticas nesse sentido. Então a gente vai precisar para isso tanto da questão do policial, mas principalmente da questão social, então de assistentes sociais trabalhando em conjunto com a polícia, e também uma atenção maior para os egressos do sistema penitenciário. Porque a gente vê que, infelizmente, no Brasil, o sistema penitenciário ele acaba
não só punindo, mas ele acaba criando pessoas que acabam sendo pior do que eles entraram nesse sistema. E quando eles saem do sistema, eles não conseguem se recolocar na sociedade, e isso acaba gerando outra onda de crime. Então, assim, olha, eu não consigo me recolocar, vou ter que voltar para o crime, senão eu não consigo me sustentar. Então, isso também é um problema que deve ser abordado, e percebam, isso está relacionado também com ações governamentais, com geração de emprego, com garantia de emprego para pessoas que estão saindo das penitenciárias. Então, a gente precisa pensar em políticas inovadoras nesse sentido. No Brasil existem algumas iniciativas, elas ainda são pequenas, elas poderiam ser maiores, isso ele discute um pouco, ele fala do incentivo dessas iniciativas no Brasil, como, por exemplo, as APACs, que são as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. Então, pessoas que quando saem da prisão e elas precisam retornar à sociedade, voltar ao convívio em sociedade, como elas fazem para conseguir fazer parte da sociedade novamente, não ficarem marginalizados, que, segundo ele, é essa marginalização dessas pessoas que vai acabar fazendo com que elas voltem ao crime ao invés de voltarem para um caminho correto. Então, o texto é isso, ele é um texto bem simples. Eu acho que o que é mais importante da gente perceber nesse texto e guardar para a prova, principalmente, é a relação o entendimento de que, quando a gente fala de segurança pública no Brasil, existe essa questão complexa, a segurança tem esses problemas complexos e a gente precisa, através da inovação, talvez chegar a soluções para isso, porém, existe por parte da polícia uma resistência em relação à mudança, em relação à inovação. Muito dessa resistência está relacionada com a cultura que é conservadora, está relacionado com o conservadorismo intelectual, que prioriza o conhecimento interno e coloca o conhecimento científico como algo secundário ou de difícil aplicação. Mas também a gente tem culpa da própria sociedade nesse processo, da opinião pública que apoia as práticas antigas. A gente tem também a participação dos governantes, a gente tem também a culpa das próprias universidades que não realizam pesquisas nesse sentido. Então, de acordo com as pesquisas internacionais, o que tem dado certo lá fora, o correto seria a gente proporcionar esse tipo de integração. Então, a gente integrar a polícia com a comunidade, com a universidade, e a gente realmente formar um sistema de inovação que a gente possa desenvolver soluções que às vezes serão de longo prazo, elas não terão impacto imediato, mas que talvez resolvam o problema ao longo do tempo. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao texto ou à explicação de agora, mandem e-mail para mim com uma dúvida, tá? Então lembrem que a prova cai todo aquele conteúdo que eu mandei para vocês por e-mail, aquele arquivo que eu mandei com os textos e alguns slides. Então a gente vai falar na prova da relação universidade-empresas, a gente vai falar na prova de inovação no setor público de saúde e também de inovação no setor de segurança pública, tá bom? Então é isso e até a semana que vem, quinta-feira, dia 6 de junho, na prova no primeiro horário, das 7 às 8h40.